Olá! Nessa análise, a gente vai direto ao ponto sobre o carcinoma urotelial. A ideia aqui é pegar as diretrizes, que às vezes são bem complexas, tanto da Associação Europeia de Urologia quanto da NCCN, e transformar tudo num guia clínico, bem claro, bem objetivo, pensado para quem está na faculdade de medicina. Vamos lá! Bom, nosso roteiro está dividido em 5 partes. Primeiro, os fundamentos. O que é esse carcinoma? Depois, como é feito o diagnóstico e a estratificação de risco. Em seguida, a gente entra nos tratamentos. Primeiro não invasivo, depois o músculo invasivo. E para fechar, vamos falar dos desafios específicos do trato urinário superior. Então, vamos começar pelo começo, né? O que, afinal de contas, é o carcinoma urotelial e de onde ele vem? Quais são as causas principais? Olha, o conceito fundamental aqui, e isso é super importante de guardar, é que o carcinoma urotelial não é só um problema da bexiga. Não mesmo. Pensa assim, ele afeta todo o revestimento do trato urinário, o que a gente chama de urotélio. Por isso, o termo correto é doença de campo. E por que isso é tão crucial? Porque é exatamente isso que explica por que um tumor pode voltar, sabe? Ele pode aparecer em outros lugares do sistema urinário, mesmo depois de um tratamento que pareceu ter dado certo. Agora, vamos falar dos fatores de risco. O tabagismo, esse é o campeão, de longe o mais importante e, claro, o que a gente pode modificar. Depois, vem outros fatores, como exposição a certos químicos industriais, sabe? As aminas aromáticas. Ou quem já fez radioterapia na região pélvica. E, claro, não dá para esquecer da genética, como a síndrome de Lynch, que tem uma ligação bem forte com câncer do trato urinário superior, que a gente chama de CUTS. Ok, já entendemos o que é. Agora, como a gente descobre? Essa fase é absolutamente crítica. Cada pedacinho de informação que a gente coleta aqui vai definir todo o plano de tratamento. Geralmente, a história começa com um grande sinal de alerta. Hematúria, sangue na urina. A partir daí, o caminho é bem definido. O primeiro passo é a cistoscopia, que é basicamente olhar dentro da bexiga com uma câmera. Se um tumor é encontrado, o próximo passo é a ressecção transuretral, a famosa RTUV, para remover esse tumor. E por fim, o material removido vai para a análise do patologista, que vai nos dar o nome e o sobrenome do tumor. Tipo, grau, estágio, tudo. Certo. Agora, de tudo que a gente vê no estadiamento, tem uma pergunta que é sem dúvida a mais importante de todas. A distinção crítica é essa. O tumor chegou a invadir a camada muscular da parede da bexiga? Sim ou não? Se a resposta for não, estamos falando de um câncer não músculo invasivo, o CBMI. Agora, se a resposta for sim, aí a história é outra. É um músculo invasivo, o CBMI. E, gente, essa única resposta, ela muda tudo. O prognóstico, o plano de tratamento, todo o caminho a seguir depende disso. E não para por aí. Depois de saber que é não músculo invasivo, a gente ainda precisa estratificar o risco. E isso não é só para constar no prontuário. Essa classificação de baixo a muito alto risco é super prática. Ela vai dizer exatamente se precisa de alguma terapia adicional dentro da bexiga e qual. Por exemplo, tumores T1, que já estão na submucosa, ou qualquer tumor de alto grau, já colocam o paciente no grupo de alto risco. E se tiver sinais como invasão linfovascular, aí o risco é muito alto, porque indica que o câncer já pode estar começando a se espalhar. Beleza, com esses grupos de risco definidos, a gente parte para o tratamento da doença não músculo-invasiva. E aqui o objetivo é bem claro: tentar preservar a bexiga, impedindo que o tumor volte ou, pior, que ele progrida. E aqui estão as duas principais estratégias que a gente usa. Para os tumores de baixo risco, uma única dose de quimioterapia, colocada direto na bexiga logo depois da cirurgia, já ajuda a diminuir bastante a chance do tumor voltar. Agora, para a doença de alto risco, o jogo é outro. O padrão ouro é a imunoterapia com BCG. É um tratamento mais longo, feito para reduzir não só a recorrência, mas o mais importante, o risco de o tumor virar músculo invasivo. Mas e se o BCG não funcionar? Bom, aí a gente entra num cenário bem mais complicado. É o que chamamos de doença não responsiva ao BCG. Esse diagnóstico é um alerta vermelho. Ele nos diz que o tumor é agressivo, é resistente. O risco de ele progredir para uma doença invasiva é tão alto que a recomendação principal passa a ser a cistectomia radical, a remoção completa da bexiga. É um ponto de virada fundamental no tratamento. E isso nos leva direto para a doença músculo-invasiva. Aqui, a conversa muda de tom completamente. O objetivo ainda é curar, claro, mas as estratégias se tornam bem mais agressivas. Para a doença músculo-invasiva que ainda está localizada, existem basicamente duas grandes rotas com intenção de cura. O padrão ouro, a referência, é a cistectomia radical, cirurgia para remover a bexiga. Mas existe uma alternativa, a terapia trimodal. É uma combinação de uma ressecção bem completa do tumor com químio e radioterapia.
É uma opção para um grupo bem selecionado de pacientes que não podem ou não querem fazer cirurgia. E depois do tratamento, a vigilância é essencial. Essa tabela das diretrizes da AAL é ótima porque mostra como a gente deve agir dependendo de onde o câncer volta. Se o tumor volta ali na pelve, na região da cirurgia, o prognóstico não é bom, mas ainda existem opções locais, como cirurgia ou radioterapia. Agora, olha só a linha de baixo. Se a recorrência é à distância, em outros órgãos, o prognóstico também é ruim, mas a estratégia muda completamente. A gente parte para a terapia sistêmica, um tratamento que atinge o corpo todo. Para fechar, vamos falar do carcinoma urotelial do trato superior, o CUTS. Ele é mais raro que o de bexiga, mas é o mesmo tipo de célula. Só que, pela localização, ele traz uns desafios bem únicos no diagnóstico e no tratamento. O câncer tem umas particularidades. Muitas vezes o diagnóstico vem mais tarde, em estágios mais avançados, simplesmente porque é uma região mais difícil de enxergar. E aqui está o grande dilema clínico. Não é só tratar o câncer. A gente precisa fazer de tudo para preservar a função do rim. Então, cada decisão de tratamento é um equilíbrio delicado entre a oncologia e a nefrologia. O tipo de cirurgia para o CUTS vai depender totalmente do risco da doença. Se a doença é de baixo risco, a gente tenta ao máximo preservar o rim usando técnicas como ablação a laser por ureteroscopia. Mas se a doença é de alto risco, aí não tem conversa. O padrão é a nefroureterectomia radical. É uma cirurgia grande que remove todo o rim e o ureter do lado doente para garantir que o câncer foi controlado. E as nossas decisões são sempre guiadas por evidências. Um estudo que mudou as regras do jogo foi o POTS Trial. Ele foi fundamental porque provou que para pacientes de alto risco, fazer quimioterapia depois da cirurgia de remoção do rim melhora e muito a sobrevida. Isso virou um novo padrão de tratamento. Então, vamos amarar tudo. Pontos principais para levar para casa. Primeiro, carcinoma urotelial é uma doença de campo. Segundo, a primeira grande divisão é entre não músculo invasivo e músculo invasivo. Terceiro, a estratificação de risco é o que vai guiar a terapia adjuvante. Quarto, no trato superior, o grande desafio é equilibrar o controle do câncer e a preservação do rim. E por último, e muito importante, a vigilância é para a vida toda. E para terminar, uma provocação. A gente está entendendo cada vez mais a biologia desses tumores, com classificações moleculares, novas imunoterapias surgindo. A pergunta que fica é: como vai ser o tratamento do carcinoma urotelial daqui a 10 anos? Com certeza será muito mais personalizado. E vai ser a próxima geração de médicos que vai liderar essa transformação.